A água ainda pingava do meu corpo quando o vestiário ficou quase deserto após o treino intenso de natação. Miguel, o treinador, aproximou-se de mim com um olhar que misturava determinação e vulnerabilidade, algo que eu nunca tinha visto nele antes. Rafael, eu tenho que te dizer isto porque não consigo mais guardar para mim. Eu vejo como tu me olhas e isso me faz repensar todos os meus próprios sentimentos, confessou ele com a voz baixa, e o meu mundo parou ali mesmo no chão molhado do vestiário do Clube de Natação de Lisboa. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Eu fiquei paralisado com a toalha na mão, incapaz de responder. Miguel continuou falando baixo para que ninguém ouvisse, mas cada palavra entrava como uma flecha. Ele disse que há meses notava a minha hesitação nos treinos, a forma como eu evitava o contacto visual depois dos exercícios e como isso o fazia questionar a própria vida que ele construiu como treinador divorciado, pai de um filho pequeno. Eu neguei tudo na hora, disse que ele estava enganado, que eu só o admirava como profissional, mas por dentro uma tempestade começava a formar-se. Saí dali correndo sem trocar de roupa, molhado e confuso pelas ruas de Lisboa a caminho de casa no bairro de Alfama. O vento frio da noite não acalmava o calor no meu rosto. Em casa minha mãe já tinha o jantar pronto, o pai sentado à mesa com o jornal aberto falando sobre o meu futuro como advogado no escritório dele. Como podes ser tão distraído, Rafael? Tu tens de focar-te nos estudos e arranjar uma namorada decente, disse ele sem imaginar o que eu acabara de ouvir. A mãe sorriu preocupada, perguntando se o treino tinha corrido bem. Eu respondi com monossílabos, mas a mente voltava sempre ao vestiário, à voz de Miguel. Naquela noite não consegui dormir. Deitado na cama pequena do meu quarto de estudante, revia cada momento dos últimos meses, os treinos onde eu me sentia vivo só quando ele corrigia a minha abraçada, o sorriso dele que me fazia sentir visto de verdade. Mas a família, o meu pai conservador católico que falava sempre em honra e tradição, a pressão para ser o filho perfeito que casaria e daria netos, tudo isso gritava dentro de mim que aquilo era impossível. Como podia eu, um rapaz de 22 anos, destruir tudo por um sentimento que nem admitia ter? O dia seguinte amanheceu cinzento, mas eu fui ao treino como se nada tivesse acontecido, evitando Miguel o máximo possível. Ele respeitou o espaço, mas o olhar dele seguia-me. No final da sessão, quando os outros saíram, ele chamou-me de lado outra vez. Rafael, precisamos falar, eu não quero pressionar-te, mas isto está a afetar-nos aos dois. Eu respondi que não havia nada para falar, que eu era normal e que ele devia esquecer. Mas as palavras soavam falsas até para mim. Caminhei sozinho pela marginal do Tejo, vendo as luzes da cidade refletidas na água, e pela primeira vez permiti-me questionar se o meu desconforto com as namoradas que o pai arranjava não era sinal de algo maior. O peso da sociedade portuguesa, ainda tão cheia de preconceitos, mesmo em Lisboa moderna, o machismo no desporto, a ideia de que o nadador não podia ser diferente, tudo isso me sufocava. Cheguei a casa exausto e a mãe notou que eu estava estranho. Tu estás bem, filho? Perguntou ela com aquela voz carinhosa que sempre me desarmava. Eu menti, disse que era só cansaço, mas por dentro começava a rachar a armadura que eu construíra durante anos. O pai chegou tarde do escritório e falou sobre um caso importante de família tradicional onde o filho tinha seguido o caminho certo. Cada palavra era como uma faca. Nessa noite sonhei com Miguel e acordei suado, com o coração acelerado, sabendo que não podia mais fugir de mim mesmo. No dia seguinte evitei o clube inteiro, fingindo uma dor muscular para não enfrentar Miguel. Mas o silêncio só aumentava a confusão. Caminhei pelas ruas estreitas de Lisboa, subindo até ao Castelo de São Jorge, onde o vento trazia o cheiro do rio, e eu me sentei num banco pensando em tudo. Como podia um homem de 35 anos, com uma carreira sólida e um filho, sentir algo por mim, um estudante que mal sabia quem era? A diferença de idade, o poder que ele tinha como treinador, tudo isso criava um conflito moral que me consumia. Será que ele estava a abusar da posição ou era genuíno como dizia? Liguei ao meu melhor amigo Tiago, um colega de direito que sempre fora aberto, mas mesmo com ele não consegui abrir o jogo completamente. Disse apenas que tinha problemas no treino. Tiago riu e disse que o Miguel era um bom treinador, mas que eu devia focar-me no campeonato que se aproximava. As palavras dele soaram vazias porque o campeonato parecia relevante agora. À tarde decidi ir falar com Miguel fora do clube. Marcámos num café discreto perto da Praça do Comércio. Ele chegou primeiro com o casaco de treino e o olhar cansado. Sentámo-nos num canto e ele começou a explicar que perdera a mulher porque nunca conseguira ser verdadeiro consigo mesmo, que o casamento fora uma tentativa de encaixar no molde que a sociedade exigia. Eu ouvi em silêncio, sentindo o peito apertar. Quando ele disse que os meus olhos o faziam lembrar da liberdade que ele nunca tivera, eu senti uma lágrima escapar. Miguel, eu não sei o que sou, confessei finalmente, e aquilo foi como abrir uma comporta.
Falámos durante horas sobre os medos dele em perder o respeito no clube, sobre o filho de 8 anos que ele criava sozinho e sobre a minha família que via o mundo em preto e branco. Saímos do café e caminhámos pela marginal, o sol poente pintando o Tejo de laranja. Por um momento as mãos roçaram-se e eu não recuei. Mas o medo voltou quando vi um colega de equipa do outro lado da rua. O que diriam se soubessem? Nessa noite em casa o pai perguntou se eu tinha conhecido alguém especial e eu respondi que não, mas a mentira queimava. A mãe preparou o meu prato favorito tentando aproximar-se, mas eu estava distante. O conflito interno crescia. Eu admirava Miguel pela coragem dele, mas tinha pavor de seguir o mesmo caminho. Os dias seguintes foram de treino mecânico. Eu nadava mais rápido que nunca, como se pudesse afogar os sentimentos na piscina. Miguel mantinha a distância profissional, mas os olhares trocados diziam tudo. Um dia depois de um treino particularmente duro, ele deixou um bilhete no meu cacifo dizendo que respeitava o meu tempo, mas que estava ali se eu precisasse. Li o bilhete 1000 vezes e decidi que precisava de tempo para pensar. Fui visitar os avós no interior perto de Sintra, onde o ar era puro e as tradições antigas. O avô contou histórias de homens que casavam por obrigação e eu via o paralelo com a minha vida. Voltei a Lisboa mais confuso, mas com uma certeza crescente de que ignorar Miguel não resolveria nada. O preço de fingir estava a tornar-se insuportável. A ligação com Miguel crescia em segredo. Encontrávamos-nos em parques afastados ou cafés pequenos onde ninguém nos conhecia. Cada conversa revelava camadas novas do caráter dele: a paciência com o filho, a paixão pelo desporto, a luta diária contra os preconceitos que ele enfrentara na carreira. Eu contava-lhe os meus sonhos de ser advogado de direitos humanos e como o pai via isso como perda de tempo se não fosse para o escritório familiar. O laço emocional fortalecia-se, mas o mundo exterior começava a apertar. Um dia no clube, o colega Pedro, um nadador competitivo e invejoso, viu-nos a conversar perto demais no corredor. Ele fez um comentário sarcástico sobre treinadores que preferiam certos atletas e eu senti o sangue gelar. No treino seguinte o ambiente estava carregado de sussurros. Alguém espalhara que eu recebia tratamento especial e o boato crescia como fogo em palha seca. Miguel chamou-me ao gabinete para avisar que tínhamos de ser mais cuidadosos, mas o olhar dele traía a preocupação. Em casa a mãe recebeu um telefonema de uma tia que ouvira rumores sobre mim no bairro e perguntou se era verdade que eu andava com gente estranha. Neguei, mas o pai ficou desconfiado. A performance no treino piorava porque a mente não estava na água. Durante uma sessão Miguel corrigiu a minha técnica e o toque dele na minha omoplata enviou um choque que todos pareceram notar. Pedro aproximou-se depois e disse baixinho que se eu não me afastasse ele contaria tudo ao diretor do clube. O chantagem moral pesava como chumbo. Eu passava noites em claro questionando se valia a pena arriscar a bolsa de natação e o apoio familiar por algo que a sociedade condenava. Miguel e eu encontrámo-nos uma noite no Mirador de Santa Catarina e ele confessou que estava pronto a assumir tudo se eu quisesse, mas que entendia o meu medo. As lágrimas dele foram o ponto de viragem. Eu abracei-o pela primeira vez e senti que não estava sozinho. Mas ao voltar para casa encontrei o pai à espera com o rosto sério. Alguém do clube telefonara a dizer que eu estava a ter comportamento inadequado. A discussão foi dura. Ele gritou sobre a honra da família, sobre o que diriam os clientes do escritório, e eu calei-me, mas por dentro fervia. A mãe chorava no canto pedindo paz. O conflito social explodia e eu via como os preconceitos em Portugal, mesmo na capital progressista, ainda destruíam vidas. No dia seguinte Pedro confrontou-me abertamente no vestiário dizendo que eu envergonhava o desporto. Eu defendi-me, mas a semente da dúvida estava plantada em todos. Miguel propôs que parássemos de nos ver por um tempo para proteger-me, mas eu recusei, sentindo que isso seria trair o que estávamos a construir. O preço de cada escolha tornava-se mais alto e eu começava a perceber que o despertar vinha com dor inevitável. A traição veio de onde menos esperava. Tiago, meu melhor amigo, ouviu os boatos e, em vez de me apoiar, confrontou-me numa conversa que terminou mal. Ele disse que eu estava a destruir a minha vida por causa de um homem mais velho e que devia pensar na família. Senti-me traído porque ele era o único com quem eu quase abrira o jogo. Em casa o pai descobriu mensagens no meu telemóvel que Miguel enviara e a explosão foi devastadora. Ele chamou-me de decepção, disse que nunca mais me apoiaria nos estudos se eu continuasse com aquilo e ameaçou cortar o dinheiro da renda. A mãe tentou mediar, mas as lágrimas dela só aumentavam a culpa. Eu saí de casa batendo a porta e fui para a casa de Miguel, onde pela primeira vez passei a noite no sofá falando até de madrugada sobre o futuro incerto.
Ele contou-me como perdera amigos no mundo do desporto quando quase saíra do armário anos atrás e como o filho era o único motivo para continuar discreto. O dilema moral era enorme. Eu questionava se o meu amor por ele era egoísta, se estava a sacrificar o futuro da família por um sentimento passageiro. No clube o diretor chamou-nos aos dois e avisou que rumores assim podiam custar patrocínios. Miguel defendeu-me dizendo que era responsabilidade dele proteger os atletas, mas o olhar de Pedro era de triunfo. Eu sentia-me encurralado entre o amor que me fazia sentir vivo e o dever que me criara desde criança. Uma noite o pai veio ao meu apartamento e chorou pela primeira vez dizendo que só queria o melhor para mim, que na nossa família ninguém nunca desviara do caminho. As palavras dele tocaram-me profundamente e por um momento pensei em acabar tudo com Miguel. Mas quando ele me abraçou e disse que eu era o orgulho dele, eu soube que mentir seria pior. Decidi enfrentar o campeonato seguinte como teste. Se conseguisse nadar com a mente clara, talvez houvesse esperança. Miguel apoiou-me treinando extra, mas o cansaço emocional pesava. A traição de Pedro culminou quando ele enviou uma mensagem anónima aos pais contando detalhes inventados. O choque na família foi total e eu tive de escolher entre cortar laços ou negar tudo. Escolhi a verdade parcial dizendo que Miguel era só um amigo, mas o pai não acreditou. O preço da honestidade era alto, mas pela primeira vez eu sentia que estava a acordar para quem realmente era. O dia do campeonato chegou com o sol forte sobre a piscina olímpica. Eu nadava pela minha vida literal e figuradamente. Miguel estava na borda como sempre, mas agora o olhar dele carregava esperança e medo. Quando toquei a parede em primeiro lugar, o estádio explodiu, mas por dentro eu sabia que a verdadeira vitória estava noutra coisa. Depois da prova, Miguel abraçou-me discretamente e disse que estava orgulhoso independentemente do que acontecesse. Em casa o pai assistira pela televisão e quando cheguei encontrou-me com um sorriso hesitante. Conversámos longamente. Ele admitiu que o mundo mudara e que talvez pudesse tentar entender. A mãe abraçou-me forte, chorando de alívio. Mas Pedro não parou e espalhou mais mentiras no clube, forçando Miguel a enfrentar uma investigação interna. Eu defendi-o publicamente pela primeira vez, dizendo que o respeito e o carinho não eram crime. O diretor decidiu manter-nos, mas com aviso. Miguel e eu decidimos reduzir o contacto público, mas continuarmos a construir o laço em privado, respeitando o tempo da família. O filho dele conheceu-me num passeio e o sorriso inocente da criança mostrou-me que o amor podia ser maior que o preconceito. Eu comecei a frequentar grupos de apoio LGBT discretos em Lisboa e aos poucos a minha identidade ganhou força. O pai ainda hesitava, mas parou de pressionar sobre namoradas e o escritório aceitou-me como estagiário mesmo sabendo. O despertar não foi fácil, vieram noites de dúvida, mas cada escolha me fortalecia. Miguel e eu caminhámos juntos pelo Tejo uma tarde e ele disse que valera a pena esperar. Eu respondi que o preço fora alto, mas necessário. A sociedade ainda julgava, mas nós estávamos a aprender a viver apesar dela. No final tudo se resumia a uma pergunta que me perseguia e que deixo aqui para quem lê. Foi correto o Rafael ter arriscado tudo pela verdade dos seus sentimentos, ou o dever familiar justifica esconder o amor verdadeiro para sempre?